O despertador soava às 5 da manhã na pequena casa de Francisco, um operário da construção civil em Manaus. Enquanto se preparava para mais um dia de trabalho pesado sob o sol escaldante da Amazônia, ele fez algo que havia se tornado tão natural quanto escovar os dentes, ajoelhou-se ao lado da cama e sussurrou uma oração simples: Senhor Jesus, eu quero passar este dia contigo. Ajuda-me a te sentir presente em cada martela, em cada conversa, em cada momento. Que eu não me esqueça de que tu estás comigo. Esta prática matinal de Francisco ilustra uma das verdades mais profundas e transformadoras da vida cristã: a arte de permanecer em Cristo não apenas durante os cultos dominicais ou momentos de oração formal, mas a cada instante de cada dia ordinário. É uma disciplina que transforma não apenas nossa espiritualidade, but toda nossa existência. Quando Jesus disse permanecei em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, ele estava oferecendo muito mais que uma metáfora agrícola. Estava revelando o segredo de uma vida plena, frutífera e significativa, mesmo em meio às rotinas mais simples e aos desafios mais complexos da vida humana. Permanecer em Cristo diariamente começa com o entendimento de que nossa relação com Ele não é limitada por horários, locais ou circunstâncias. É uma intimidade que pode ser cultivada na cozinha enquanto preparamos o café da manhã, no trânsito durante o caminho para o trabalho, ou mesmo durante as tarefas mais mundanas do dia a dia. Dona Mercês, uma doméstica de 58 anos que trabalha em casas de família no Recife há mais de 30 anos, descobriu essa verdade de uma forma muito prática. No início, ela conta, eu achava que só podia falar com Jesus na igreja ou durante as orações da noite. Mas um dia percebi que Ele quer estar comigo o tempo todo, até mesmo enquanto passo roupas ou lavo louça. Essa descoberta transformou completamente a experiência de trabalho de Dona Mercês. Ela começou a conversar com Jesus durante suas atividades, compartilhando seus pensamentos, preocupações e alegrias como se Ele estivesse fisicamente presente na sala. E de certa forma, estava. Agora o trabalho não é mais pesado, ela explica, porque sei que não estou sozinha. Jesus está ali comigo, me dando forças, me fazendo companhia. A intimidade cotidiana com Cristo não requer técnicas complicadas ou conhecimento teológico profundo. Requer simplesmente o reconhecimento de sua presença constante e a decisão de incluí-lo conscientemente em cada aspecto de nossa vida diária. Uma das maiores provas de nossa capacidade de permanecer em Cristo acontece durante os momentos de pressão e estresse. É relativamente fácil sentir sua presença durante momentos tranquilos de oração, mas o verdadeiro teste vem quando somos confrontados com prazos apertados, conflitos relacionais, ou crises inesperadas. Roberto, um gerente de vendas em São Paulo, enfrentava uma pressão constante para atingir metas cada vez mais altas. Os clientes eram exigentes, a concorrência era feroz, e seu chefe não aceitava desculpas. Durante meses, essa pressão o consumiu completamente, afetando sua saúde, seus relacionamentos e sua paz interior. Foi quando Roberto decidiu experimentar algo diferente. Em vez de tentar escapar da pressão, ele escolheu enfrentá-la permanecendo consciente da presença de Cristo. Durante reuniões difíceis, fazia orações silenciosas pedindo sabedoria. Durante ligações tensas com clientes, respirava fundo e se lembrava de que Jesus estava ali com ele. Nos momentos de maior ansiedade, repetia mentalmente versículos bíblicos que havia memorizado. A transformação foi gradual mas notável. Roberto não apenas conseguiu lidar melhor com a pressão, mas descobriu que sua performance no trabalho melhorou significativamente. Quando permanecia consciente da presença de Cristo, tomava decisões mais sábias, mantinha a calma em situações difíceis, e encontrava soluções criativas para problemas complexos. Irmão Laurence, um monge francês do século XVII, tornou famosa a expressão a prática da presença de Deus, referindo-se ao hábito de manter uma consciência constante da proximidade divina. No contexto brasileiro contemporâneo, essa prática ganha uma relevância especial, oferecendo uma âncora espiritual em meio ao caos urbano e às pressões da vida moderna. Antônia, uma professora primária em uma escola pública de Salvador, descobriu isso durante um ano particularmente desafiador. A escola estava superlotada, os recursos eram escassos, e muitas crianças vinham de lares conturbados. A frustração e o desânimo começaram a tomar conta de seu coração, fazendo-a questionar se ainda queria continuar na profissão.
Foi durante uma capacitação pedagógica que Antônia ouviu sobre a possibilidade de transformar cada momento do dia numa oportunidade de comunhão com Deus. Decidiu experimentar. Antes de cada aula, fazia uma oração silenciosa pedindo que Jesus a ajudasse a enxergar cada criança com seus olhos. Durante os intervalos, em vez de apenas reclamar dos problemas, aproveitava para agradecer pelas pequenas vitórias do dia. O impacto foi surpreendente. Antônia começou a perceber potenciais nas crianças que antes não via, encontrou energia para atividades criativas que engajavam os estudantes de maneira nova, e desenvolveu uma paciência que surpreendia até mesmo ela. Jesus não mudou as circunstâncias da escola, ela explica, mas mudou minha maneira de viver essas circunstâncias. Agora sei que Ele está comigo em cada desafio. As provações são inevitáveis na jornada humana, mas permanecer em Cristo durante esses momentos difíceis transforma nossa experiência de sofrimento. Em vez de enfrentarmos as dificuldades sozinhos, descobrimos que há uma presença consoladora que nos acompanha através do Vale das Sombras. Seu Joaquim, um agricultor de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, conheceu profundamente essa realidade quando uma seca prolongada destruiu sua plantação pela terceira vez consecutiva. Aos 67 anos, depois de uma vida inteira trabalhando a terra, viu-se sem recursos para replantar e sem perspectivas claras para o futuro. Durante os meses mais difíceis, quando a preocupação com o sustento da família o mantinha acordado durante as madrugadas, seu Joaquim desenvolveu o hábito de caminhar pela propriedade conversando com Jesus como se fosse um amigo presente fisicamente ao seu lado. Senhor, dizia em voz baixa, eu não entendo por que isso está acontecendo, mas sei que o Senhor tem um propósito. Ajuda-me a confiar, mesmo quando não vejo o caminho. Essa prática de permanecer consciente da presença de Cristo durante a crise não apenas lhe deu forças para continuar, mas abriu sua mente para possibilidades que não havia considerado antes. Foi assim que descobriu a oportunidade de diversificar a produção com culturas mais resistentes à seca, estabelecer parcerias com outros pequenos produtores, e até mesmo desenvolver um sistema de irrigação comunitário que beneficiou toda a região. Uma das aplicações mais transformadoras do princípio de permanecer em Cristo acontece dentro do lar. É fácil ser espiritual na igreja, mas manter uma atitude cristã durante discussões familiares, desentendimentos conjugais, ou desafios na educação dos filhos requer uma prática constante da presença divina. Márcia e Paulo, um casal de Porto Alegre casado há 15 anos, passaram por uma crise séria quando descobriram que tinham visões completamente diferentes sobre como disciplinar os filhos. As discussões se tornaram frequentes, o ambiente doméstico ficou tenso, e ambos começaram a questionar se ainda eram compatíveis. Foi durante uma conversa com o pastor que eles ouviram sobre a possibilidade de convidar Jesus para participar ativamente de suas conversas familiares. Parecia estranho no início, mas decidiram experimentar. Antes de discutir qualquer assunto relacionado aos filhos, faziam uma oração breve juntos, pedindo que o Espírito Santo lhes desse sabedoria e os ajudasse a manter o amor como fundamento de qualquer decisão. A transformação foi gradual mas profunda. Quando permaneciam conscientes da presença de Cristo durante suas conversas, descobriam que eram capazes de ouvir um ao outro com mais paciência, expressar discordâncias sem atacar pessoalmente, e encontrar soluções criativas que honravam as perspectivas de ambos. A prática de permanecer em Cristo não eliminou todas as diferenças de opinião, mas transformou a maneira como lidavam com elas. Uma das descobertas mais libertadoras sobre permanecer em Cristo diariamente é a percepção de que nosso trabalho secular pode se tornar uma forma de adoração quando executado em comunhão consciente com Ele. Não importa se somos executivos, operários, donas de casa, ou estudantes, qualquer atividade realizada em parceria com Cristo ganha a dimensão espiritualismo. Carlos, um taxista de Brasília que rodava pelas ruas da capital há mais de 20 anos, estava cansado da rotina. O trânsito caótico, os passageiros mal educados, a competição com os aplicativos de transporte, tudo isso havia transformado seu trabalho numa fonte constante de frustração. Foi quando decidiu experimentar uma abordagem diferente. Carlos começou cada jornada de trabalho dedicando o dia a Deus, pedindo que cada corrida fosse uma oportunidade de servir e talvez até mesmo ser uma bênção na vida dos passageiros. Durante os percursos, em vez de apenas reclamar mentalmente sobre o trânsito, aproveitava para orar pelas pessoas que via nas ruas, agradecer pelas belezas da cidade, ou meditar em versículos bíblicos que havia memorizado.
A mudança de perspectiva foi revolucionária. Carlos começou a ver cada passageiro não como um cliente a ser tolerado, mas como uma pessoa criada à imagem de Deus que merecia ser tratada com dignidade e respeito. Desenvolveu uma reputação de gentileza que resultou não apenas em mais gorjetas, mas em um sentimento de propósito que transformou sua atitude em relação ao trabalho. Permanecer em Cristo não se aplica apenas aos momentos de atividade, mas também aos períodos de descanso e lazer. Muitas vezes, são esses momentos mais relaxados que oferecem as melhores oportunidades para uma comunhão mais profunda com Deus. Família Silva, de Florianópolis, transformou seus finais de semana numa celebração da presença de Deus. Em vez de simplesmente consumir entretenimento passivamente, começaram a incluir atividades que os aproximavam do Criador. Caminhadas pela praia se tornaram oportunidades para contemplar as maravilhas da criação e louvar a Deus pela beleza natural. Refeições familiares incluíam momentos de gratidão onde cada membro da família compartilhava algo pelo qual estava agradecendo a Deus naquela semana. Os filhos, inicialmente resistentes a essas intromissões espirituais em seus momentos de lazer, gradualmente começaram a apreciar a paz e a conexão familiar que essas práticas proporcionavam. Nossa casa ficou diferente, observou a filha mais velha, de 16 anos. É como se Jesus fosse realmente parte da nossa família, não só alguém de quem falamos na igreja. Desenvolver a capacidade de permanecer em Cristo a cada dia requer disciplina e intencionalidade. Não acontece automaticamente, mas é resultado de uma decisão consciente de incluir Deus em cada aspecto de nossa existência. Esta disciplina pode ser cultivada através de práticas simples mas consistentes. Maria João, uma enfermeira de Belém que trabalha em plantões noturnos, desenvolveu um sistema pessoal para manter a consciência da presença de Cristo durante suas longas jornadas de trabalho. A cada hora, quando o relógio marcava o horário cheio, ela fazia uma oração breve agradecendo a Deus pela hora que havia passado e pedindo sua bênção para a próxima. Durante os momentos mais difíceis, quando lidava com pacientes em estado grave ou familiares desesperados, Maria João desenvolveu o hábito de fazer orações silenciosas pedindo que Jesus usasse suas mãos para trazer cura e suas palavras para trazer consolação. Não é que eu seja especial, ela explica. É que escolhi viver como se Jesus fosse meu parceiro de trabalho constante, porque Ele é. Essa prática transformou não apenas a experiência profissional de Maria João, mas também sua eficácia como enfermeira. Pacientes frequentemente comentavam sobre sua presença tranquilizadora, colegas a procuravam para conselhos, e superiores reconheciam sua capacidade excepcional de manter a calma em situações críticas. Uma das aplicações mais práticas de permanecer em Cristo diariamente acontece nos momentos de tomada de decisão. Quando cultivamos uma consciência constante da presença divina, desenvolvemos também uma sensibilidade maior à orientação do Espírito Santo em nossas escolhas cotidianas. Eduardo, um jovem empreendedor de Curitiba, enfrentava constantemente decisões complexas em seu negócio emergente de tecnologia. As pressões dos investidores, as demandas do mercado, e a competição acirrada criavam um ambiente onde decisões rápidas eram essenciais, mas os riscos de erro eram altos. Eduardo desenvolveu o hábito de incluir Jesus conscientemente em seu processo decisório. Antes de reuniões importantes, fazia orações breves pedindo sabedoria. Durante negociações, mantinha uma atitude de dependência espiritual, lembrando-se de que sua identidade e segurança não dependiam do sucesso empresarial, mas de sua relação com Cristo. Quando surgiam oportunidades que pareciam atrativas mas moralmente questionáveis, consultava sua consciência iluminada pela presença do Espírito Santo. Não é que eu receba revelações místicas sobre cada decisão, Eduardo explica. Mas quando permaneço consciente de que Jesus está comigo, minhas escolhas naturalmente se alinham com valores que honram a Deus. Isso me dá uma paz interior que vale mais que qualquer sucesso financeiro. Permanecer em Cristo a cada dia também envolve manter uma atitude de comunhão constante, onde nossos pensamentos, sentimentos e experiências são naturalmente compartilhados com Ele. É uma conversa contínua que transforma nossa caminhada solitária numa jornada acompanhada. Dona Aparecida, uma viúva de 74 anos que mora sozinha em um apartamento pequeno no Rio de Janeiro, descobriu que a solidão física não precisava significar isolamento espiritualismo depois que perdeu o marido após 50 anos de casamento. A casa silenciosa se tornou um peso quase insuportável.
Foi quando começou a praticar conscientemente a presença de Jesus em sua rotina diária. Durante o café da manhã, reservava um lugar na mesa como se ele estivesse fisicamente presente. Enquanto assistia às novelas, comentava os enredos como se tivesse um companheiro ao lado. Durante as caminhadas no parque, conversava em voz baixa sobre as flores, os pássaros, as memórias que surgiam. As pessoas podem achar estranho, Dona Aparecida admite com um sorriso, mas eu nunca mais me senti sozinha. Jesus se tornou meu companheiro constante, mais real para mim que muitas pessoas que vejo todos os dias na rua. Uma das bênçãos mais profundas de aprender a permanecer em Cristo diariamente é a capacidade de transmitir essa prática para as próximas gerações. Quando nossos filhos e netos nos veem vivendo em comunhão constante com Deus, eles absorvem naturalmente essa realidade. Espiritualismo. Vovô Antônio, um aposentado de 82 anos de Fortaleza, tornou-se legendário entre seus 12 netos pela maneira como incluía naturalmente Jesus em cada atividade. Quando brincavam no quintal, ele apontava para as plantas e falava sobre como Deus criou cada uma com propósitos especiais. Durante as refeições, além da oração tradicional, ele frequentemente pausava para agradecer por sabores específicos, lembrando as crianças de que até mesmo o prazer de comer é um presente divino. Os netos, agora jovens adultos, frequentemente comentam sobre como a fé do avô não era algo separado da vida cotidiana, mas algo que permeava cada momento. Vovô não falava sobre Deus apenas na igreja, observa um dos netos. Ele vivia como se Deus estivesse sempre presente, porque para ele, Deus realmente estava. Jesus prometeu que aqueles que permanecem nele produzirão muito fruto. Este fruto não se manifesta apenas em termos de realizações espirituais grandiosas, but principalmente nas pequenas transformações que ocorrem quando vivemos em comunhão constante com ele. Teresa, uma costureira que trabalha em casa em uma pequena cidade do Paraná, descobriu que permanecer em Cristo durante suas longas horas de trabalho solitário transformou não apenas sua atitude, mas também seu relacionamento com os clientes. Quando orava por cada peça de roupa que costurava, pedindo que Deus abençoasse a pessoa que a vestiria, descobriu que desenvolvia um cuidado especial pelos detalhes que resultava em um trabalho de qualidade excepcional. A reputação de Teresa se espalhou pela região, não apenas pela qualidade técnica de seu trabalho, mas pela sensação que as pessoas tinham de que suas roupas eram feitas com amor especial. Não sei explicar, comentava uma cliente regular, but quando visto uma roupa feita pela Teresa, sinto-me especial, como se alguém tivesse orado por mim. Sem perceber conscientemente, Teresa estava experimentando o fruto prometido de permanecer em Cristo. Sua comunhão com Ele se traduzia em bênçãos tangíveis para todos ao seu redor. Permanecer em Cristo a cada dia não é uma conquista espiritual que alcançamos uma vez e depois mantemos automaticamente. É um convite renovado a cada manhã, uma escolha que fazemos momento após momento, uma disciplina que se aperfeiçoa através da prática constante. Voltando à história de Francisco, o operário com o qual iniciamos nossa reflexão, 5 anos depois daquela primeira manhã quando decidiu incluir conscientemente Jesus em sua rotina de trabalho, sua vida havia sido transformada de maneiras que ele nem imaginava possíveis. Não apenas encontrara uma paz interior que o sustentava através dos dias mais difíceis, mas tornara-se conhecido na obra como alguém em quem se podia confiar, alguém que sempre tinha uma palavra de encorajamento, alguém cuja presença tornava o ambiente de trabalho mais leve. Não é que minha vida ficou sem problemas, Francisco explica. Ainda enfrento dificuldades, ainda tenho dias ruins, ainda cometo erros. But agora sei que não estou sozinho em nenhuma dessas situações. Jesus está comigo na alegria e na tristeza, no sucesso e no fracasso, no trabalho e no descanso. A promessa de Jesus sobre permanecer nele como ramos permanecem na videira revela uma verdade profunda sobre a natureza da vida cristã autêntica. Não se trata de uma religiosidade superficial que reservamos para momentos específicos, mas de uma vida completamente entrelaçada com a presença divina. Quando aprendemos a permanecer em Cristo a cada dia, descobrimos que Ele não é apenas nosso Salvador ou nosso Senhor em sentido teológico abstrato, but nosso companheiro constante, nosso conselheiro em cada decisão, nossa fonte de forças em cada desafio, nossa alegria em cada celebração. Esta é a vida abundante que Jesus prometeu, não uma existência livre de dificuldades, but uma existência enriquecida pela presença constante daquele que nos ama incondicionalmente e deseja participar de cada aspecto de nossa jornada humana.
Que possamos despertar a cada manhã com a mesma expectativa simples mas transformadora de Francisco: Senhor Jesus, eu quero passar este dia contigo. E que ao final de cada jornada, possamos testemunhar junto com os milhares de brasileiros que descobriram esta verdade: a vida vivida em comunhão constante com Cristo é infinitamente mais rica, mais significativa, e mais frutífera do que qualquer existência que possamos construir com nossas próprias forças.